Você sabe quais são os regimes tributários existentes hoje no Brasil? Vou falar um pouco a respeito disso nesse vídeo, com um pouco das características de cada um, porque esse é um tema muito extenso e aqui daria para ficar horas e horas falando a respeito, mas eu vou falar dos aspectos principais de cada um desses regimes tributários existentes no Brasil. Está chegando agora, meu nome é Wagner aqui da Avance Contábil, agora já há mais de 40 anos, eu particularmente desde 1999. Estamos especializados em e-commerce, negócios digitais, profissionais da saúde, empresas de tecnologia, etc. Pessoal, então você que pensa em abrir a sua empresa, está ainda estudando quais são os regimes tributários, qual regime tributário que você vai pagar menos imposto, qual a forma societária que você vai abrir a sua empresa, nesse vídeo eu vou falar das principais características dos 3 regimes tributários existentes no Brasil. Nós temos hoje o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Eu não vou tratar aqui nesse vídeo a respeito do MEI, porque o MEI ele precisa entregar aquela declaração anual, do MEI, pagar o seu imposto fixo mensal, embora tenha uma série de outras nuances a respeito do MEI que muita gente não sabe, mas eu vou deixar o assunto do MEI para um vídeo em separado. Falando desses 3 regimes tributários, para empresas que já estão no nível de faturamento acima do MEI. Nós temos o Simples Nacional, tá? Qual a característica principal do Simples Nacional? Começa pagando um imposto relativamente muito baixo, que é 4% se você for de comércio e 6% se você for de serviço. É lógico que o imposto ele vai escalonando, ou seja, ele vai aumentando de acordo com o seu faturamento. Mas para um faturamento inicial, uma empresa que está aí nascendo agora, ela vai pagar 4% se for comércio e 6% se for serviço. Agora é importante frisar que esse 4% ou 6% se você for de serviço, ele é calculado sobre a sua receita bruta, tá? Não sobre o seu lucro líquido, é sobre a sua receita bruta. Então, por exemplo, se você faturou R$10.000 bruto por mês, você vai pagar 4% de imposto, vai dar um imposto de R$400. Então, o Simples Nacional ele é sempre calculado com base na receita bruta. Isso é muito importante de estar frisando, porque muitas pessoas ainda hoje em dia fazem confusão. E o Simples Nacional você pode optar, entre outras características, se você tem um faturamento anual de até 4.800.000, tá? Dá mais ou menos aí até cerca de 400 mil por mês. Você pode optar pelo Simples Nacional. Passando rapidamente, eu ainda vou me aprofundar mais nesses temas, de acordo com o feedback de vocês e os comentários, mas não me aprofundando muito, porque é um assunto muito complexo, apenas trazendo as principais características, depois eu trago cada um aprofundado maior, de acordo com a atividade também e região do país onde vocês estão. Mas partindo para o lucro presumido, o que nós vemos no Simples Nacional, que é 4 ou 6% inicialmente, já no lucro presumido, o imposto de renda é 15% e a contribuição social é 9%. Então tem muitas pessoas, até por falta aí de um conhecimento contábil, que já quer enquadrar sua empresa no lucro presumido ou no lucro real, mas tem uma alíquota inicial já de 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social. Então é importante ficar atento. A diferença principal é que lá no Simples Nacional, que é calculado pela receita bruta sobre o lucro bruto, sobre a receita bruta, já no lucro presumido, esses 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social, ela é calculada, como o próprio nome do regime tributário já diz, calculado com base em um lucro presumido que a Receita Federal estipula. Então vamos imaginar, se você faturou os mesmos R$10.000, para empresas de comércio, a Receita Federal estipula que o seu lucro presumido, seu lucro líquido foi, de acordo com o estabelecido pela Receita Federal, foi de 8% se você for de comércio e 32% se você for de serviço. Então você fatura R$10.000, o seu lucro presumido vai ser 8% disso, ou seja, R$800 o seu lucro presumido
E sobre esses R$ 800 que você vai pagar os 15% de imposto de renda e os 9% de contribuição social. Então é importante um contador muito bem especializado para fazer esses cálculos para você ver aonde que compensa você estar pagando os seus impostos. Mas além do IRPJ e contribuição social que nós temos no lucro presumido, nós temos 3,65% de PIS e COFINS, ou seja, 3% de COFINS e 0,65% de PIS. Esse 3,65% não é sobre o lucro presumido, é sobre o lucro bruto, para você ver aí a salada que é para estar calculando todos esses impostos. Então, no lucro presumido, nesse mesmo exemplo de 10 mil, você vai pagar 3,65% sobre os 10 mil e 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social sobre o lucro presumido de 8% se você for comércio ou 32% se você for de prestação de serviço. Ainda mais, nós temos o ICMS, que isso depende de cada produto, ele é 18%. Só que o ICMS você pode se creditar das suas compras. O que isso significa? Você vai pagar apenas a diferença. Se você vendeu 10 mil, você comprou 8 mil, você vai pagar os 18% sobre a diferença dos 2 mil. É muita informação, pessoal, por isso é importante um contador especializado, experiente para fazer todos esses cálculos tributários para vocês. Além de, no lucro presumido também nós temos o ISS, se você for de prestação de serviço. Ele pode variar entre 2% a 5%, dependendo do seu tipo de serviço e dependendo do município que você se encontra, onde está instalada a sua empresa. Mas passando aqui rapidamente para o lucro real, para esse vídeo não ficar muito extenso, ele funciona aí sim. Lucro real, como o próprio nome já diz, você vai pagar o seu lucro com base naquilo que efetivamente você lucrou no mês. Nesse mesmo exemplo, se você faturou bruto 10 mil, mas lá no fim do mês só sobrou um lucro líquido para você de R$1.000, é sobre esses R$1.000 que você vai pagar os tributos. E como que funcionam os tributos? É da mesma forma que no lucro presumido, é 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social. E no lucro presumido e no lucro real, nós temos ainda um adicional de 10% sobre aquilo que ultrapassar de R$20 mil de lucro no mês. Então, você teve um lucro, vamos imaginar, de 30 mil. Até os 20 mil você paga apenas 15%. E a 10 mil de diferença, que foi o que ultrapassou 20 mil, você tem ainda mais um adicional de 10%. Ou seja, grandes empresas que faturam muito chegam a pagar então 25% de imposto de renda, além da contribuição social de 9%. Tá bom, pessoal? Então, continuando também no lucro real, nós temos o ICMS, tá? Também a mesma sistemática do lucro presumido, é 18%, mas você pode se creditar do ICMS das suas compras de mercadoria e paga somente a diferença. 18%, mas tem produtos que são 25%, tem produtos que são 12%, vai depender do produto que você vende e da legislação de cada estado da Federação do Brasil. Além de, também nós temos o ISS no lucro real, se você for uma prestação de serviço, que a mesma sistemática vai variar entre 2% a 5%, dependendo do seu tipo de serviço e dependendo da região, do município que você está localizado no Brasil. E nós temos também, para finalizar, o PIS e o COFINS, que lá no lucro presumido é 3,65% os dois, 3% de COFINS e 0,65% de PIS. Aqui no lucro real nós temos 7,6% de COFINS e 1,65% de PIS. A diferença é que o regime no lucro real você pode se creditar também das suas compras, aí, despesas, etc. Ou seja, você vai pagar esse PIS e COFINS de 7,6% no COFINS e 1,65% no PIS, mas apenas da diferença. Ou seja, você pode se creditar, ali nesse exemplo, de R$8.000 e vendeu 10 mil, a diferença apenas de 2 mil é que vai ser o recolhimento do PIS e COFINS no regime não cumulativo. 7,6% do COFINS e 1,65% do PIS. Importante, pessoal, contar com uma contabilidade especializada, porque como visto no vídeo, cada caso específico, dependendo do tipo de produto que você vende, dependendo do tipo de serviço que você presta, dependendo da região do Brasil que você está,
do município e do estado, que isso vai variar de acordo com a legislação de cada ente federativo, tanto a legislação estadual no tocante ao ICMS, como também a legislação municipal no tocante ao ISS, se você é uma empresa prestadora de serviço. Lembrando que as empresas que faturam acima de 78 milhões anual, ou seja, dá cerca de 6 milhões e 500 mil bruto por mês, são obrigadas a optar diretamente pelo regime de tributação do lucro real. Contabilidade, pessoal, legislação tributária, fiscal, trabalhista, essa inteligência fiscal e tributária é muito complexa e é necessário realmente contar com um escritório de contabilidade realmente especializado no seu nicho que vai te atender. Porque parece uma coisa simples, mas tudo é simples quando a gente não tem o conhecimento. Quando a gente vai se aprofundando, a gente vê que são situações muito complexas que é necessário ter um profissional altamente qualificado para atender a sua empresa. E precisando dos nossos serviços, de uma empresa altamente qualificada, especialista no seu ramo de atividade, entre em contato com a Avance Contábil, que temos certeza absoluta que vamos poder te ajudar. Temos uma experiência e expertise muito aprofundada. Conte conosco, abraço e nos vemos nos próximos vídeos.